Oi, pessoal. Bom, consegui parar aqui. Eu tô em trânsito, tô viajando, fiz minha primeira parada, tá tarde aqui, acabei de chegar. A minha viagem ainda continua, mas eu vim aqui gravar um vídeo para explicar para vocês o que tá acontecendo, né? Esse é um dos maiores ataques, é uma das operações militares com uma grande repercussão para a geopolítica do mundo. Há muitos anos se discute esse tema do programa nuclear iraniano. Há muito tempo eu falo que a única solução definitiva para impedir o Irã de ter uma bomba atômica é por meio do uso da força. Várias tentativas diplomáticas foram feitas e essa minha visão e análise ela está baseada no que a gente assistiu com outros países, como a Coreia do Norte, por exemplo, quando diversas tentativas de acordo foram feitas, mas não se chegou em nenhuma solução até o dia que a Coreia do Norte se tornou um país atômico. Esse é o mesmo tema com o Irã. Esse assunto é um assunto de décadas de verdade, não estou exagerando. E agora aconteceu o tão esperado ataque. Eu estava entrando no avião, meia hora antes de eu embarcar, o ataque começou e eu consegui ainda gravar alguma coisa no meio do voo e depois, agora parei aqui antes de eu chegar no meu destino final e vou explicar um pouco para vocês o que está acontecendo. Então, essa é a importância, é uma das discussões mais intensas do Oriente Médio e do mundo, porque a proliferação nuclear, né, que é a disseminação de armas atômicas, ela transporta o mundo para um outro cenário, um outro jogo estratégico, ainda mais um país como o Irã, né, que é uma teocracia, uma ditadura, financia terrorismo, tem um projeto regional imperial, tem uma rede de associados, de proxies, de organizações afiliadas, causou todo esse estrago. É o segundo grande conflito regional que nós temos no mundo. O primeiro é a Rússia na Ucrânia e o segundo é o Irã no Oriente Médio contra Israel. Então, enfim, tudo o que está acontecendo ali é muito decisivo, é muito sério, é muito importante. E o ataque israelense finalmente aconteceu e foi um ataque muito grande, maior do que a gente esperava. E eu vou debater isso aqui com vocês, explicar o que está acontecendo, quais são as possíveis retaliações e o que a gente sabe até o momento. Tem muita coisa se desenrolando, conforme eu estou falando, ataques continuam, contra-ataques estão sendo feitos por parte do Irã, então tem várias coisas que vão mudar nas próximas horas, mas uma primeira análise aqui para vocês. Não sei se vocês lembram bem do contexto, né, do que estava acontecendo, mas o Trump queria uma negociação para uma saída diplomática na questão nuclear do Irã. E as negociações estavam, de certa forma, caminhando, não prosperando muito, mas elas estavam sendo debatidas, estava acontecendo em alguma medida. Óbvio que para Israel isso não era o ideal, Israel não acredita nessa solução, e acho que faz sentido não acreditar, porque é muito difícil você fiscalizar o Irã. E o que a gente assistiu nas últimas semanas foi a Agência Internacional Atômica, que é o braço da ONU, que fiscaliza e cuida dessa questão da proliferação nuclear, do desenvolvimento de armas atômicas, do uso da energia nuclear civil e pacífica para que essa tecnologia não seja transferida para uma área militar. Essa agência disse que o Irã não estava cumprindo com as suas obrigações em níveis muito mais elevados ou, enfim, né, fazendo coisas muito mais perigosas ou que traziam desconfiança. E o mundo todo começou a perceber então que o Irã estaria muito próximo. A própria agência atômica da ONU disse que o Irã teria já capacidade para construir 9 bombas atômicas. Israel acredita que o número seja maior, talvez por volta de 15. E o Irã começou a fazer testes de armas, não atômicas, mas testes de armamentos que serviriam para ele empacotar essa bomba, né, ou colocar ela dentro de um artefato explosivo, dentro de uma arma propriamente dita. Então, assim, coisas aconteceram que acendeu o sinal vermelho para Israel. Israel
finalmente, depois de anos, tomou a decisão de fazer um ataque preventivo para evitar que o Irã pudesse construir ou testar a sua primeira bomba atômica. Oi pessoal, vamos fazer uma pausa aqui no vídeo para eu falar do nosso parceiro e patrocinador, a Insider. Eu tô com a minha Tech T-shirt aqui, essa daqui é a manga longa, vocês já sabem. A Insider tem essas camisetas fantásticas, com tecido tecnológico, anti-odor, desamassa no corpo, é versátil, agradável, leve, é muito gostosa. Tem várias cores. E tem uma novidade, uma garantia de 2 anos anti-desbotamento da cor da camiseta. Olha, se você usar essa camiseta uma vez por semana durante 3 anos, o custo de uso de cada semana vai ser R$1 apenas. Vale muito a pena. E com essa garantia, então, aproveitem, usem o meu desconto, que é o ROC, HOC, que você vai ter uma camiseta que vai durar certamente por 2 anos. Se você usar toda semana, o preço é muito barato, R$1 apenas. Use o meu cupom ROC, HOC. Vamos voltar para o vídeo. E assim, tem várias perguntas. A primeira delas é por que isso não aconteceu antes? Até então isso nunca tinha acontecido porque os Estados Unidos não permitia que Israel fizesse esse ataque, não permitia e não ajudava do jeito que Israel queria. Ao longo do tempo, Israel imaginava que essa operação seria muito mais sofisticada, muito mais difícil, sem o apoio dos americanos. Mas também ao longo do tempo, Israel foi se planejando, foi se preparando, foi entendendo melhor como poderia ser esse ataque. E não só isso, os últimos confrontos que aconteceram nos últimos tempos entre Israel e o Irã foram debilitando as capacidades iranianas. Então Israel, nos últimos ataques, né, que eu comentei aqui, cobri, contei para vocês, analisei quando aconteceram, Israel destruiu as baterias antiaéreas iranianas. E com isso foi percebendo o que o Irã e como o Irã poderia ser capaz de retaliar no caso de uma guerra grande aberta entre as duas nações. Israel percebeu que o Irã tem muitas limitações, que seu arsenal balístico, seus drones, enfim, os seus meios de retaliar a Israel eram mais limitados. Outra coisa que aconteceu nesse tempo todo foi que o Hezbollah foi enfraquecido, Hamas foi enfraquecido, e aí uma das formas do Irã ter acesso a Israel por terra, né, foi debilitada, foi comprometida. A Síria, o Assad caiu, o cenário geopolítico mudou e isso favoreceu e permitiu que Israel tivesse uma posição melhor para fazer esse ataque sem a participação direta dos americanos. Claro, se Israel falasse para os americanos que ia fazer o ataque e os americanos falassem não pode fazer, aí Israel teria um problema. Então, certamente, o Trump não disse isso para Israel. Ele não falou para o Netanyahu, olha, não faça o ataque de jeito nenhum. Ele deve ter dito, eu não vou participar. Você faz o que você achar que você quiser fazer, só me avisa. E Israel avisou os Estados Unidos, então, que iria fazer. Por que a gente sabe isso? Os americanos começaram a evacuar as embaixadas americanas da região há alguns dias, desde segunda-feira. Pessoal, né, ou funcionários que não são essenciais para o funcionamento da embaixada foram evacuados do Iraque, que é uma das maiores embaixadas dos Estados Unidos do mundo, uma embaixada preparada para a guerra do Iraque, uma super embaixada, é um grande bunker, uma grande fortaleza. Se aquela embaixada estava sendo evacuada, é que os americanos sabiam que alguma coisa ia acontecer. E o Trump deu uns sinais, umas declarações públicas. Então, os Estados Unidos sabia, sim, mas os Estados Unidos escolheu não participar diretamente da operação. Qual seria a participação direta? Principalmente a entrega das bombas, capazes de perfurar bunkers, né, ou instalações debaixo da terra. Essas bombas não foram entregues para Israel, aparentemente, e com isso, então, a capacidade de Israel de realmente destruir por completo, ou ter uma destruição mais definitiva do programa nuclear, não aconteceu. E uma das principais instalações, que é a de Fordham,
que é uma instalação que está colocada debaixo de uma montanha, essa Israel não conseguiu destruir, e inclusive ali que tem uma grande parte do enriquecimento nuclear iraniano, e dali uma parte do programa nuclear iraniano está preservada. E eu vou falar disso daqui a pouco, quais são as consequências disso em termos de retaliação, outras coisas que possam acontecer. Então tá, por que agora? Porque o cenário mudou, porque Israel estava mais bem preparada, porque Israel tem tido uma série de vitórias sequenciais com o Irã está enfraquecido, o Irã tem mostrado que não tem como responder, os Estados Unidos não disse não, e Israel percebeu que talvez pudesse sair um acordo entre o Irã e os Estados Unidos. E para Israel esse acordo não seria confiável, não garantiria que uma bomba ou que o Irã não tivesse mais capacidade de construir uma bomba. E aí as notícias vieram, né, da Agência Atômica Internacional dizendo que então o Irã estaria perto de construir a bomba atômica. Quando você junta tudo isso, aí chegou a hora, Israel entendeu que essa era a janela de oportunidade e partiu para o ataque. O ataque em si não foi um ataque qualquer, foi um ataque gigante, muito bem planejado, muito bem elaborado. Foram mais de 200 aviões israelenses que participaram dessa operação. A operação foi feita em 2 levas, então você veio uma onda de ataques, aí passou horas, aí depois você teve a segunda onda, e provavelmente nós iremos assistir mais ondas, porque o Netanyahu já disse, o governo israelense já disse que não termina em um dia, isso pode durar dias ou até semanas. Israel vai testar a capacidade de resposta iraniana e vai continuar debilitando, atacando, destruindo as capacidades do Irã. Provavelmente é isso que vai acontecer. E o Irã está numa situação complicada, porque se o Irã tiver capacidades reais de retaliar, ele vai, né, se essas capacidades forem reais e não forem tão efetivas, ele vai acabar demonstrando o que ele tem de equipamento, de munição, de arsenal, da onde essas armas estão sendo lançadas. Israel está monitorando tudo isso para ir lá e continuar atacando e destruindo todas as capacidades iranianas. O Irã pode seguir num outro caminho, que seria então construir agora uma bomba atômica mais rápido do que nunca. Claro que isso não vai ser muito fácil, porque a operação israelense não se limitou apenas aos alvos das instalações. Israel foi lá e também fez operações em terra com o Mossad, o serviço de inteligência israelense, entrou dentro do país e acabou matando, eliminando várias altas lideranças militares, dentre elas o chefe da Guarda Revolucionária, o chefe do exército ou do Estado-Maior militar iraniano, e uma série de outras figuras, e alguns cientistas muito importantes. Então, o programa nuclear iraniano, ele foi abalado. Ele foi destruído por completo? Não. Porque existem essas instalações que estão colocadas debaixo da terra. Mas ele sofreu um grande atraso, no mínimo, né? Ou está debilitado de uma maneira bem séria, e isso compromete a capacidade do Irã ter a bomba. Mesmo assim, o Irã pode escolher agora falar, olha, esse ataque passou dos limites, mais do que nunca eu preciso obsessivamente construir e acelerar a bomba, e talvez, se o Irã já estivesse tão perto, agora ele decida em semanas juntar uma bomba atômica. Óbvio que os serviços de inteligência vão acabar tendo alguma informação sobre isso, e isso pode provocar a entrada dos Estados Unidos na guerra, né, ou nos ataques, que não são talvez só ataques, mas o que parece é que nós podemos facilmente caminhar para uma guerra de verdade entre o Irã e Israel.
Tenho que lembrar vocês, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, uma guerra entre Irã e Israel não são tropas, não são soldados, Israel e Irã não têm fronteira terrestre, é uma guerra aérea, é uma guerra de artilharia, é uma guerra de mísseis, é uma guerra de drones, é uma guerra de aviões, não é uma guerra de soldados invadindo um país ou outro, eles não têm fronteira, não tem como você transportar esses soldados de um lugar para o outro, então isso não vai acontecer, é uma guerra diferente, não é igual à guerra da Ucrânia, nem mesmo a guerra do Hamas contra Israel em Gaza. É outro tipo de guerra, mas nós estamos, tá parecendo que estamos caminhando para uma guerra e não só um ataque pontual. E aí o Irã, se ele decidir construir a bomba atômica nesse momento, talvez os Estados Unidos entre para ajudar Israel. Essa é uma das opções. A segunda opção do Irã é o que a gente chama da verdadeira bomba atômica que ele já tem, que é fechar o Estreito de Hormuz, que é o estreito ali por onde passam 30%, 40% do petróleo exportado do mundo, que está no Golfo Pérsico, né? E ali você tem petróleo que sai do Iraque, do Kuwait, Emirados, Arábia Saudita, o próprio Irã, e se o Irã decidir fechar esse estreito, isso causaria uma ruptura bem séria para a economia do mundo, para o abastecimento de energia, e isso faria com que outros países, não só os Estados Unidos, entrassem. Os europeus, os países do Golfo, árabes, outras nações iam falar, não, aí você não pode fazer isso, fechar o estreito você não pode. Por isso que a gente diz que essa é a verdadeira bomba atômica do Irã, antes dele ter a bomba atômica, a arma destrutiva. Então é uma decisão difícil para o Irã escolher fazer isso. A terceira opção, e aí ela também envolve um pouco do entendimento do que Israel almeja com os ataques, só destruir o programa nuclear é uma coisa. E se Israel já está pensando em talvez derrubar o regime iraniano, a derrubada do regime iraniano, né, ou ataques contínuos para debilitar ainda mais o regime, podem causar uma instabilidade interna no país. Tenho que lembrar para vocês que o Irã é uma ditadura bastante repressora, que é bem violento com a população, e a população, por diversos momentos, já tentou se rebelar contra o governo e foram violentamente reprimidos e muitos mortos e presos, então acabam não conseguindo. Mas nesse momento que talvez o regime esteja mais fragilizado, pode ser, a gente pode assistir uma espécie de instabilidade interna social, uma pseudo-revolução ou o começo de uma revolução. Tenho que lembrar vocês que a Primavera Árabe começou no Irã. O Irã foi o primeiro país com a Revolução Verde, e ali o regime iraniano conseguiu sufocar a vontade da população. E esse é um momento que ajudaria. Óbvio que os ataques israelenses não debilitaram toda a estrutura do país, mas eles só tiraram lideranças específicas. A Guarda Revolucionária continua existindo, as forças Quads continuam existindo, os Basiges continuam existindo, que é uma espécie de milícia que fica policiando as pessoas. Então, o regime ainda tem meios de sufocar uma suposta rebelião. Para o regime cair de verdade, os ataques têm que começar a ser direcionados contra os iatolás, contra outras lideranças religiosas. Israel não fez isso até agora, só atacou lideranças militares e os cientistas que estão envolvidos no programa de armas nuclear. Mas a gente não sabe se o objetivo não seria também derrubar o regime, e muita gente nos Estados Unidos e dentro de Israel acha que tem que aproveitar essa oportunidade e falar, vamos resolver com esse regime para sempre, chega dessa ameaça. E essa é uma discussão, né, sobre a ideia de uma guerra preventiva. Em inglês a gente tem dois termos, preemptive attack or war e preventive. Então, os dois querem dizer que você toma uma medida de precaução inicial, mas a diferença é que um deles, a ameaça é imediata, ela já está manifestada, ela já está construída, já está diante de você,
e no outro a ameaça é real, ela existe, mas ela não é imediata. Perante o direito internacional e discussões de aceitação da comunidade internacional, quando a ameaça é imediata, é comum que as nações estejam justificadas em atacar. Se o meu inimigo está pronto ali, mobilizou as suas tropas para me destruir, eu posso atacar preventivamente porque eu estou me defendendo, é legítima defesa. O segundo ponto é, se ele está se preparando para me atacar, mas não é iminente, aí a leitura já é que não é aceito, não seria tão legítimo uma operação como essa. Mas quando nós estamos falando de bombas atômicas, a iminência não é a bomba já estar pronta e aí tem 5 minutos entre o lançamento ou não, e aí então você ataca 5 minutos antes do lançamento. Na era nuclear, ou dentro da lógica e da estratégia nuclear, a existência de uma bomba atômica, ela já demonstra uma iminência. Claro que a derrubada de um regime já não é bem um argumento de uma ameaça iminente, mas, por outro lado, alguns podem dizer que, se você pensar bem, a iminência ela é constante a partir do momento que existe aquele regime que vai continuar ali o tempo inteiro perseguindo esse objetivo final. E não me parece que o Irã vai desistir disso por causa desse ataque. O que tem que acontecer é que o ataque tem que ser bem efetivo a ponto de ter debilitado tudo o que está acontecendo. Os Estados Unidos não devem entrar nessa guerra a não ser nessas condições que eu citei para vocês. Falei que os Estados Unidos sabiam, Israel deve continuar e vai continuar testando. O Irã está retaliando, não está sendo tão efetivo, cada vez mais ele está debilitado, né, ou está comprometido a sua capacidade militar, está mostrando que ele não tem essa força toda, e Israel vai impondo o seu ritmo, os seus objetivos e vai trazendo uma certa tranquilidade na sua segurança. Qual a resposta dos outros países? Temos que prestar atenção na Rússia, que condenou, né, o ataque de Israel no Conselho de Segurança e tal, mas o Netanyahu está falando com o Putin, então talvez ele esteja ali apaziguando o Putin. Os países árabes, todos não estão incomodados, não vão retaliar em relação a Israel, não vão cortar relações diplomáticas ou relações comerciais, ao contrário, estão percebendo cada vez mais que Israel é uma potência militar, é uma potência de inteligência, querem estar perto de Israel, querem aprender, querem, enfim, de alguma maneira ter Israel como um aliado, mesmo que não seja formalmente e publicamente na escala mais alta, mas em alguma medida não vão olhar para Israel com nenhum problema. Talvez a Turquia, que tem tido uma postura muito mais anti-Israel, nesse momento possa criticar ou querer sancionar Israel por alguma coisa, mas nada que vai afetar Israel de alguma forma. Então, as reações são todas meio que caladas. Outro ponto que a gente tem que prestar atenção, né, ou ver como que vai ser a resposta, é Hezbollah, que disse até então, até esse momento, disse que não vai fazer nada, porque já está enfraquecido depois de tudo que aconteceu dos ataques de Israel contra a organização. Não me parece que tem outras coisas, outras forças que o Irã consegue juntar para causar um estrago muito maior em Israel. Talvez um cenário também bem simples, né, e mais calmo que possa acontecer é simplesmente Israel terminou os ataques e parou e ficou por aí, o Irã para de retaliar, aquelas histórias que a gente assistiu, né, inúmeras vezes, telegrafa que vai ter retaliação só para dizer que respondeu e não ficar com fama de covarde ou não ter feito nada, pode ser que se repita esse cenário, esse jogo meio que combinado, e a história acabe por aí. Claro que no dia seguinte nós temos que ter uma análise mais apurada de qual foi o verdadeiro estrago às instalações nucleares. Algumas delas foram, mas é o programa nuclear como um todo.
Certamente o Irã foi pego de surpresa, o que é surpreendente, né? Porque o ataque está sendo telegrafado, porque a semana inteira estavam se falando disso, e o Irã está ouvindo as notícias e não conseguiu se preparar e nem esperava as ações do Mossad, né, as operações em terra para assassinar as suas lideranças, separar as pessoas, estarem escondidas, estarem protegidas. Nem isso o Irã foi capaz de fazer. Então o Irã mostra que não tem essa força toda. O perigo mesmo é ele ter uma bomba atômica. A gente não sabe, então, esses estragos, né, das instalações nucleares, e isso temos que esperar para ver o que vai acontecer sobre como que essas instalações ficaram, e aí a gente consegue medir melhor para onde que o Irã pode ir. Esse assunto mostra que a guerra no Oriente Médio não acabou de forma alguma, ao contrário, ela está escalando, né? E o Trump, que disse que iria trazer a paz para o mundo, está muito longe de trazer a paz, tanto na Ucrânia, que passa pelo seu momento mais violento desde o começo da guerra, e agora no Oriente Médio, quando o Trump chegou e falou que ia fazer um acordo com o Hamas e tal, e na verdade nós estamos, o maior ataque de todos que Israel já fez ao Irã foi feito agora, nesse momento, e o Irã está pensando como é que ele vai escalar e retaliar de uma forma ainda maior. Vejam, então as coisas não estão melhorando, elas estão muito mais instáveis. Por isso que tem muita gente aqui chegando nova no canal, e eu há alguns dias lancei um curso especificamente sobre o Oriente Médio, que é a história do Oriente Médio. É um curso novo no meu aplicativo Rock Academy. Se vocês não conhecem, baixem, e vale muito a pena. A promoção era até hoje, mas eu vou estender porque as pessoas estão me perguntando muitas coisas e eu realmente recomendo. Você compra o curso e você ganha uma assinatura de 1 ano do meu aplicativo Rock Academy. Lá tem vários outros cursos e são todos cursos absolutamente necessários para você entender para onde o mundo caminha e o que está acontecendo. Esse curso tem 19 aulas, é muito completo. Eu vou deixar o link aqui na bio para vocês assinarem. E na mesma linha, eu também tenho uma pós-graduação em geopolítica, foi lançado ano passado, em dinâmicas globais, riscos e oportunidades na geopolítica. É uma pós-graduação inteira online, pós-graduação com diploma com a PUC do Paraná. Não importa qual é a sua área, se você quer entender para onde o mundo caminha em qualquer área, indústria, negócio, segmento, nós estamos falando de uma pós-graduação com vários professores. Um dos professores é o Tony Blair, e eu entrevistei ele, é uma das aulas do curso, a gente fica batendo um papo, ele falando sobre o que está acontecendo no mundo, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, e tem vários outros craques, cada um especialista na sua área. Nós temos aula de tecnologia, aula de finanças, aula de economia, aula de história, de organizações internacionais, todas as aulas com esse enfoque e olhar da geopolítica, como o mundo caminha, estratégia, disputa de poder, todas essas transformações. Se você quer melhorar a sua carreira, a sua empresa, o seu negócio, você precisa de uma formação como essa. Se não, você vai no Rock Academy e aprende mais e começa a montar, se não é a hora de você fazer um curso, uma pós-graduação, se não é o que você quer. Então tem aqui as duas opções, dependendo do que você está procurando. Realmente vale a pena. Eu vou deixar também o link da pós aqui, dá uma olhada. Vamos continuar acompanhando. Eu estou tentando chegar no meu destino e em breve vocês vão, eu vou falar quando eu estiver lá, né? Vou mostrar direto, de perto, o que eu vou estar vendo. Enquanto isso, eu continuo acompanhando aqui e trazendo informações sobre esse ataque que talvez possa se tornar uma guerra maior. Até mais, gente. Não esquece de seguir o canal e dar like no vídeo, ativar o sininho e compartilhar.